A vitória de Jair Messias Bolsonaro para presidente da República já é o momento mais glorioso da história da República Brasileira. Prova disso, a República começou com um golpe militar de Marechal Deodoro da Fonseca. Naquela época, o republicanismo era inexpressivo. A nação brasileira amava o seu imperador e ele caiu por causa do interesse de oligarquias e da elite do exército, que era positivista. Nesse período da Primeira República, nós tivemos sim uma ditadura militar, a única que existiu na história do Brasil. Tanto Deodoro da Fonseca como Floriano Peixoto reprimiram os movimentos populares que pediam o retorno de Dom Pedro II. Logo após esse período militar, veio a República corrupta do café com leite, que revezava o poder entre Minas Gerais e São Paulo de maneira descarada. Após esse período, veio Vargas, o grande ditador brasileiro. Quando os pracinhos brasileiros retornaram da Segunda Guerra Mundial, depois de vencer o fascismo e o nazismo no teatro italiano, eles não puderam permitir que Getúlio Vargas continuasse no poder. Grande foi o clamor popular para o fim desse período ditatorial. Vargas saiu, mas quem assumiu foi o Dutra, que era do seu partido. Depois o Vargas retornou e veio a cometer suicídio. Quando assumiu Juscelino Kubitschek, o Brasil viu os maiores escândalos de corrupção que estavam em torno da construção de Brasília. Após Juscelino, veio Jânio Quadros e João Goulart. E novamente, o Brasil se viu envolto do risco do comunismo, o que já tinha acontecido com a intentona comunista. E então, os militares salvaram o Brasil através do clamor do povo brasileiro, impedindo que o nosso país se transformasse em uma Cuba de tamanho continental. Nesse momento, o Brasil teve sim presidentes honestos. Só que como foi um momento excepcional, eles não foram eleitos diretamente pelo povo, mas sim através do Congresso Nacional. Terminado o regime militar, veio a Sexta República. Essa vergonha que nós vivemos até hoje. José Sarney, Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment assumindo Itamar Franco, aí FHC, que deu o golpe da reeleição, Lula, Dilma e Temer, período mais podre, mais baixo que a República poderia ter chegado, através dos maiores escândalos de corrupção da história mundial, Mensalão e Petrolão. E aí, nesse momento em que a noite ficou mais escura, surge o amanhecer, surge a esperança, a mudança de verdade, eleito diretamente pelo povo, com voto majoritário, Jair Messias Bolsonaro. Não é nenhum exagero dizer que a eleição de Bolsonaro é o momento mais glorioso da história republicana nacional. O povo brasileiro está confiante que Bolsonaro será um excelente presidente, que ele vai honrar essa grande missão que hoje pesa sobre os seus ombros, e ele vai colocar o Brasil de volta no rumo da ordem e do progresso. Graças a Deus, Bolsonaro conseguiu eleger uma grande base de governabilidade no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas Estaduais. O Cabo Júnior Amaral e Bruno Engler, que são do Direito a Minas, foram eleitos deputados. Tenho certeza, eles darão muito orgulho para o povo de Minas Gerais e para o Brasil. Acontece que Fernando Haddad teve mais de 40 milhões de votos. Grande parte das pessoas que votaram nele detestam o PT, mas votaram por causa do medo, diante de tantas mentiras, de uma campanha difamatória vergonhosa, chamando Bolsonaro de fascista. Bolsonaro nunca foi fascista. Agora perceba, que moral tem um comunista imundo como Fernando Haddad para chamar o outro de fascista, uma vez que o comunismo matou no mínimo 10 vezes mais do que o fascismo. O comunismo matou mais do que a peste negra, mais do que a varíola, mais do que a gripe suína, mais do que a febre amarela. Como que um comunista fala a respeito de fascismo? O comunismo deveria ser criminalizado, assim como o fascismo também é. Se as pessoas tivessem noção disso, não teriam se deixado enganar. Por isso devemos permanecer vigilantes. A luta está apenas começando. Agora, mais do que nunca, Bolsonaro precisa do nosso apoio. O Haddad falou que Bolsonaro era o candidato do medo. É verdade. Mas não porque ele seja o candidato do medo, por representar um perigo para o Brasil.
mas porque o Fernando Haddad está morrendo de medo de ir parar na cadeia. Porque Bolsonaro está aterrorizando a elite do PCC, o narcotráfico internacional de drogas, que encontra grande guarida na América Latina. Ele representa um risco para todo o crime organizado, desde os bandidos de colarinho branco até os assaltantes de rua. E é por isso que hoje ele perdeu grande parte da sua liberdade. Vive cercado de seguranças, quase perdeu a sua vida tomando uma facada. E ele fez tudo isso por amor ao nosso Brasil. Então, eu peço a todos que estão assistindo esse vídeo que permaneçam vigilantes. As mentiras agora serão maiores do que nunca, porque Bolsonaro representa um risco existencial para esse sistema corrupto e criminoso que chegou ao seu limite. Vamos resgatar de vez o nosso amado Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.